Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estou conversando com as estudantes de jornalismo Camila Melo e Lara Silva. Elas que participaram de um projeto acadêmico, projeto chamado Invisibilidade Social, né? Entrevistando aí moradores de rua, sabendo como é que é a vida dessas pessoas. Durante as entrevistas, né, que vocês fizeram, qual foi a maior dificuldade encontrada por vocês durante o trabalho? Olha, pra mim foi conter a emoção, porque eu me emocionei várias vezes enquanto eu fazia o trabalho, principalmente quando era a minha vez de entrevistar. E não só entrevistando, mas lendo as histórias também das outras cidades. Eu me emocionei muito, assim, escutar deles o que eles passam é muito mais forte. Certo. Camila, é um problema social de fato? E os moradores de rua, na nossa região isso é bastante forte na avaliação de vocês que fizeram o trabalho? Eu acredito que sim, porque nosso tema justamente fala isso. Invisibilidade social também é violência. E a gente queria trazer para a sociedade isso, que é uma violência e que precisa ser falado, não é para mais ser ignorada. E promovendo a extensão, a gente foi em escolas, em rádios, e isso, para mim, assim, eu fui vendo no olhar das pessoas e no que elas discutiam com a gente, o quanto elas realmente estavam entendendo que era violência mesmo, é uma violência. Certo. Nas histórias dessas pessoas, o que se percebia de maior dificuldade para eles? Porque já voltar a se integrar à sociedade dita normal, né, já é complicado. E os outros obstáculos deles, né? O que vocês percebiam assim, que era uma barreira a mais para eles? Eu acho que, no meu ver, o principal é o acesso aos direitos, que é muito negado deles. Escola, não escola porque mas até escola, né? Porque os adultos, né, estudar, ter uma oportunidade de emprego também é muito difícil para eles. E saúde, serviços públicos para ele, acho que é o que é mais difícil. E tem aqueles também que preferem realmente estar ali? Aqueles que gostam de andar pelo mundo ou não? Ou isso é meio que utopia dizer que eles preferem por uma desilusão, né, na vida, enfim. Tem muitos casos nesse sentido. Vocês encontraram alguma história nessa linha de alguma decepção muito grande de estarem na rua e não quererem mais voltar à sociedade normal, às famílias? Sim, o morador de rua do Rio Grande do Sul, ele relatou assim, que ele, lá na cidade dele, ele estava desempregado, mas ele não tinha o apoio da família dele para continuar naquela busca por emprego. Então ele decidiu, não, vou largar tudo aqui e vou seguir o meu rumo para outra cidade. E aí eu perguntei para ele sobre justamente essa questão, do que ele sentia mais dificuldade agora indo para outras cidades. E como a Lara falou, o acesso a esses direitos, essas oportunidades que normalmente para eles são negadas. Essas pessoas, elas, se fossem dadas, na avaliação de vocês, se fossem dadas mais oportunidades na questão da saúde, do trabalho, da educação, de ter um teto, elas voltariam, elas aceitariam voltar para essa vida, né, de mais direitos, como vocês colocaram em algumas vezes aí? Então, tem um morador aqui de rua, aqui de Tubarão, que ele, no vídeo na entrevista que ele deu para os alunos, ele disse que ele foi tentar se internar numa clínica de recuperação, ele tinha que pagar R$1.000. Como que ele vai ter R$1.000? E ele disse que as pessoas, elas não querem ajudar, elas não oferecem uma oportunidade de emprego, não oferecem um lugar para eles irem, ao invés de ficarem na rua. E às vezes oferecem até dinheiro para bebida. Acho que isso talvez, se fosse dado essa oportunidade, eu acho que muitos deles, pelo menos, aceitariam. Até em Tubarão tem um serviço social, que a gente foi lá conversar e, por acaso, tinha um morador de rua que estava lá e ele foi e saiu das ruas devido à experiência que ele teve nesse serviço social. E até hoje ele é voluntário no albergue, ajudando assim as outras pessoas. E aí a gente perguntou sobre essa questão da dificuldade que ele teve de voltar para esse mundo, digamos, normal, né? E ele disse que o que ele recebeu de ajuda ali no serviço social foi de extrema importância para ele deixar aquela vida. O poder público, né? Como vocês fizeram trabalho, vocês pesquisaram, o poder público, ele falha nessa questão de ajudar principalmente essas pessoas, não só aqui em Tubarão, mas nos municípios, né, onde foram feitos os trabalhos? Teve um município, que a gente até falou na apresentação, que o desprezo naquele município era tanto que eles não tinham dados sobre os moradores de rua. E isso foi uma coisa assim que me deixou muito chocada.
E até em outra escola, eles não deixaram a gente falar sobre o tema. Eles não acharam de relevância tratar sobre essa questão ali. E isso foi uma das coisas assim mais fortes durante o trabalho que a gente achou assim. Mas nos outros municípios, nos outros 3, a gente sentiu dificuldade para conseguir esses dados, mas acabamos no fim conseguindo. Eles muitas vezes são deixados de lado, né, pela sociedade. Vocês, na pesquisa, qual a avaliação que eles fazem das pessoas? Né? O que eles acham das pessoas que ignoram eles, que é uma estatística, né, como vocês pesquisaram, é uma estatística bastante relevante na nossa região. Então, qual a visão dessas pessoas que estão ali na rua, né, de nós, das pessoas que passam por eles trabalhando, correndo, enfim, o que eles pensam disso? Então, eu vou falar por mim. Antes de fazer o trabalho eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje, mas eu acho que às vezes é por medo. A gente deixa eles à margem da sociedade por medo. A gente acha que eles são criminosos, que eles são ladrões e etc. E eles não são. Porque a gente vê eles, mas a gente não sabe o motivo que eles têm para estar nas ruas. Certo. Então eu acho que é isso. Às vezes eles têm... Os próprios moradores têm medo da polícia, porque muitas vezes as pessoas ligam para reclamar, em estabelecimentos principalmente, de estar incomodando, simplesmente por eles estarem ali, sem fazer nada. E eu acho que é isso, acho que é mais por medo assim mesmo das pessoas. O trabalho em si, vocês como estudantes, vocês gostaram de fazer esse jornalismo social, né, mais voltado a essa questão da pesquisa, porque no jornalismo tem vários gêneros, né? Então, como é que foi essa experiência? Para mim foi fantástica, porque é justamente a área que eu penso em seguir nesse sentido, de mostrar para as pessoas de alguma maneira uma reflexão, para mostrar para elas uma realidade que muitas vezes elas ignoram. E para mim eu tive mais certeza ainda de que isso é o que eu quero para minha vida. Porque, como a Sônia Brige ela falou numa palestra sobre a questão do efeito formiguinha, que se cada pessoa realmente for entendendo que ela é importante na sociedade e que ela pode fazer diferença, a gente pode ter com certeza uma cidade melhor, uma sociedade melhor. Ok. Camila, Lara, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.